Quando a gente fala de ISOs, né, no caso da 22 AFSC, a gente fala de colocar o teu negócio no outro patamar de gestão. Exemplos, né? A gente tem que ter uma política muito bem fechada, disseminada, treinada. A gente precisa ter um envolvimento que a gente chama da autodireção. Você tem tudo documentado, nada pode passar que não tenha registro. Então, você ganha uma confiabilidade dentro do seu processo que antes você não tinha. É penoso? É penoso, mas vale muito a pena porque você confia agora no que você está fazendo. E agora consegue passar isso para o seu cliente também. Olá, seja muito bem-vindo a mais um quadro Palavra de Especialista. Eu sou a Rafaela Barreto e aqui comigo está a Lorena Coimbra. Ela é diretora executiva e também engenheira de alimentos na Foodtech, uma empresa especialista em consultoria em serviços de alimentos. Aqui neste vídeo você vai aprender um pouco mais sobre segurança de alimentos e também sobre os processos dentro de uma indústria de alimentos. Lorena, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Lorena, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse para o nosso pessoal qual é a principal diferença entre segurança de alimentos e segurança alimentícia. Perfeito. Quando a gente fala sobre segurança de alimentos, o que a gente pretende é fabricar um alimento que não impacte na saúde do consumidor. A gente está falando de consumo, a gente está falando de alimento seguro para quem vai, né, se alimentar dele. Quando a gente fala de segurança alimentar, a gente fala sobre disponibilizar uma quantidade suficiente, um alimento nutricional para toda a população, para que todas as pessoas tenham acesso. Por isso que a gente tem ouvido falar muito ultimamente sobre insegurança alimentar, porque infelizmente o Brasil voltou para o mapa da fome, né? E hoje em dia a gente não tem uma oferta de alimentos com qualidade para a maioria da população brasileira. Então a grande diferença é essa: segurança alimentar está focada na disponibilidade de alimentos com qualidade para a população, e segurança de alimentos é disponibilizar um alimento seguro para consumo. Certo. E Lorena, quando a gente está falando de segurança de alimentos, gostaria que você comentasse se isso é um quesito, é um fator que impacta todos os mercados da indústria alimentícia, todos os segmentos dentro da fabricação de alimentos, e também quais são os principais pontos que busca se evitar quando se trata de segurança de alimentos. Perfeito. Muita gente já pratica de forma sem saber, né? Acho que é algo básico, mas a segurança de alimentos ela precisa estar em todo o processo alimentar, porque não faz sentido a gente fabricar um produto que possa fazer mal, né, para quem vai consumir. E uma das premissas, né, dos assuntos básicos que a gente trata da segurança de alimentos são os BPFs, que são as boas práticas de fabricação. E quando a gente fala sobre o sistema de gestão de segurança de alimentos, o nome que a gente dá para eles são programas de pré-requisitos. Mas é exatamente a mesma coisa. Então, as boas práticas de fabricação, ela vem para trazer uma manipulação higiênica e segura, né, na alimentação. É um manual onde você tem como você pode manipular, quais são os procedimentos que você tem que ter para limpeza, qual é o tempo que você necessita para controlar pragas dentro da sua manipulação, higienizar a tua caixa d'água, enfim, é o básico. Justamente para quê? Para evitar os perigos, que é isso que a gente quer evitar. Existem 3 tipos de perigos, na verdade 4, se a gente for considerar, que a gente quer evitar com a segurança de alimentos. O primeiro é o perigo biológico, que é o perigo que existe quando há algum tipo de crescimento de um organismo vivo, né? Seja ele micro-organismos, sejam eles parasitas, e a gente passou um pouco por isso, né, na pandemia, quando a gente começou a lavar todos os alimentos dentro de casa, justamente para evitar que os alimentos fossem um veículo para a chegada do coronavírus até a nossa residência. O outro perigo que a gente também evita é o perigo físico, e quando a gente fala de perigo físico, é qualquer coisa que a gente pegue, manipule, né? Então pode ser um fio de cabelo, um fiapo de metal, enfim, qualquer coisa palpável.
Tem o perigo químico também, que ele acontece quando a gente tem alguma inserção de resíduo químico e pode, geralmente está relacionado, né, a resíduo de falha de limpeza, então detergentes, né, ou falhas de manutenção, quando você tem uma graxa que cai dentro do teu produto ou dentro do teu equipamento vai parar no produto. E tem um quarto que a gente considera, dentro da segurança de alimentos, a gente considera mais dentro do BPF, nem tanto, que é o perigo alergênico, né? Que é a gente evitar contaminações cruzadas ou cuidar muito bem dos elementos que podem causar alergias no consumidor. Então, quando a gente fala sobre segurança de alimentos, basicamente a gente precisa ter as BPFs implantadas e para evitar justamente esses 4 perigos que eu falei para você. Sim. Lorena, quando a gente está falando de segurança de alimentos, muitas vezes a atenção ela fica mais fixada na parte produtiva, quando, na verdade, a gente precisa ter um olhar que vai em toda a extensão da cadeia de produção, desde a escolha dos fornecedores, a recepção dessas matérias-primas, a escolha dessas matérias-primas, até quando isso chega na mesa do consumidor. E aí eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre esse olhar que precisa ser um pouco mais amplo dentro da indústria e também fora dela. Perfeito, Rafaela. Exatamente. Quando a gente fala de sistema de gestão de segurança de alimentos, a gente tem que olhar a cadeia como um todo, né? Todas as entradas, todas as saídas, até chegar esse produto no consumidor. Então, quando eu falo isso, a gente também fala de uma cadeia de entrega, né? Que muitas das vezes a gente não considera dentro das análises de perigos que a gente faz, que é o famoso APPCC, né? Ou HACCP. Quando a gente faz essa análise, até mesmo dentro do próprio BPCC, a gente tem uma parte de avaliação de insumo, que a gente olha para o fornecedor, né, antes de olhar para os nossos processos. Então, a gente tem que avaliar muito bem os perigos e os riscos e até a severidade, né, a severidade e a probabilidade desse risco acontecer no insumo, trazer o fornecedor para perto de vocês. Então, a gente precisa ter uma gestão de fornecedor muito grande, é super importante. A própria FSC 22000 fala muito sobre a parte de gestão de fornecedor, a política que a gente tem, que tem que ser uma política de segurança de alimentos que englobe ele, justamente para a gente começar a trazer. E pensar na cadeia logística, né? De como esse caminhão está enviando, as embalagens. Quando a gente fala de embalagem, hoje é imprescindível a gente realizar testes de migração, principalmente quando a gente fala de polímeros, né, substâncias plásticas, para a gente entender se não está migrando tudo. Enfim, é um sistema, o sistema de gestão de segurança de alimentos, ele é uma gestão muito complexa, uma das mais complexas que eu acho, porque ela é muito minuciosa. A gente tem que olhar cada canto, cada atividade, que eu gosto de falar, para a gente entender se realmente aquilo não vai impactar. E sempre quando mudar processos, a gente tem que rever todas as nossas análises para entender se não vai ter um impacto. Porque isso também acontece muito, né? Eu vejo todo mundo se preocupar quando cria os processos, fazer toda a análise. Mas quando muda, a parte de segurança de alimentos não é atualizada. Parece que se esquece. E é nesse momento que a gente precisa fazer uma avaliação. Na realidade, o ideal é que a gente faça uma avaliação pelo menos anual, para entender se tudo está da mesma forma e analisar todos os perigos do mesmo modo que a gente analisou inicialmente. Lorena, quais são os riscos que envolvem o negócio, a indústria que não tem um processo seguro ao cuidar dos seus alimentos, da sua fabricação, e quais são os riscos mais comuns que isso também pode trazer ao consumidor que está adquirindo, que está consumindo este alimento? Eu acho que o risco básico é você não se sentir seguro para consumir aquele produto, né? Quando a gente fala também de sistema de gestão, tem uma parte super delicada que todos os empresários, donos de fábrica, os gerentes precisam estar sempre de olho, que é a parte de food defense, food fraud, né? Onde a gente tem que analisar muito bem a suscetibilidade do processo para entender se ele não pode sofrer algum tipo de sabotagem por meio
por querer ou por não querer. Né? Então, quando a gente olha para a parte de segurança de alimentos, a gente não olha só para o produto, a gente também olha para as pessoas. Né? A gente começa a treinar pessoas, a gente começa a englobar as pessoas dentro da cultura, você traz o seu funcionário para você e evita que isso aconteça, porque infelizmente quando acontece, às vezes a gente só sabe quando sai na mídia, né? Então a gente já teve vários casos em que foi pelo de algum animal que apareceu, ou foi resíduo de alguma substância química que tinha. Isso é falha de segurança de alimentos, não é só falha de processos. Então, a tua análise que você fez de todos os riscos não foi correta. E se foi, os monitoramentos que foram criados para eles estão falhos. Né? Então, isso precisa ser visto. E a gente só consegue fazer isso implementando a parte de segurança de alimentos, porque pega o todo, né? Pega a cadeia inteira, inclusive pessoas. E a gente sabe que sem pessoas a gente não consegue fabricar nada, a gente pode ter o melhor processo, mais otimizado possível, a gente precisa de pessoas. E dentro também da parte de gestão de segurança de alimentos, a gente consegue trazê-los e fazer com que seja minimizada, principalmente essa parte de sabotagem, que é uma das coisas que tem chamado cada vez mais a atenção pelos casos e números de notificações que a gente tem visto, tanto das vigilâncias sanitárias quanto de repercussão das mídias. Sim, eu vou ousar dizer, você me corrige, por favor, se estou errada, Lorena, que, na verdade, o volume de casos que a gente vem acompanhando de maneira crescente não significa que agora estão tendo mais ocorrências, mas sim que estão vindo mais à tona, estão aparecendo mais na mídia, né? Uma vez que hoje em dia é muito mais fácil você publicar isso, não necessariamente isso precisa vir de um meio jornalístico, mas muitas vezes os próprios consumidores já conseguem fazer essa exposição dos problemas que estão ocorrendo. Exatamente, todo mundo hoje tem um celular na mão, né? Todo mundo hoje pode notificar, isso pode viralizar, isso pode ir para um outro lugar. As mídias sociais trouxeram um lugar muito sensível, né, de relacionamento com o cliente hoje em dia. A gente precisa estar muito corretos nas nossas ações, tanto na parte jurídica, de negócio, quanto na parte de processo, de produto. A gente tem que vender exatamente aquilo que a gente está produzindo, porque hoje é muito fácil as pessoas divulgarem as coisas. Então, sim, realmente, no mundo das mídias, isso tem crescido cada vez mais. Sim. Lorena, a indústria alimentícia, ela precisa se submeter a uma série de práticas, boas práticas que são exigidas a elas, tanto do ponto de vista da legislação, como também órgãos de fiscalização que ela mesma se propõe para poder melhorar o seu processo e trazer mais qualidade, como a implementação da ISO, por exemplo. E aí eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre quais são as principais normas ou órgãos que fiscalizam e que precisam, e que a indústria de alimentos ela precisa atender a essas exigências. Perfeito. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre fabricação de alimentos, nacionalmente a gente tem dois grandes órgãos que fiscalizam. A gente tem a Anvisa, que na realidade faz toda a parte de regulamentação, e a gente também tem o MAPA, que também regulamenta, mas regulamenta produtos de origem animal, produtos de origem vegetal in natura e bebidas, né? Quando a gente fala de mapa, a gente fala de produtos que precisam de registro, então a gente precisa dar um registro no mapa para conseguir operar, não só registrar o produto, mas a gente precisa primeiro registrar a unidade de fabricação, depois fazer os registros dos produtos. E quando a gente fala da vigilância da Anvisa, existem produtos que necessitam de registro e a grande parte não precisa. Porém, no mínimo, você precisa comunicar a fabricação desses produtos nas vigilâncias sanitárias municipais. Tá? Então, MAPA, Anvisa regulamentam e as vigilâncias estaduais têm lá os seus comitês e as municipais fiscalizam. Então, quem bate na sua porta, né? Eu sou do Rio de Janeiro, é a Anvisa Rio, que é a Vigilância Municipal do Rio, né? E aqui também no Rio tem o escritório do MAPA RJ. Então, são as instituições fiscalizadoras. Quando a gente se propõe a
nos certificar, existem alguns selos, existem algumas certificações, a gente tem, quando fala de qualidade, né, sistema de gestão de qualidade, a gente tem a BRC, tem algumas outras, mas a ISO, ela ganhou uma força maior, né, porque ela é chancelada pelo GFSAI, então ela tem um peso maior. Eram 4 ISOs, geralmente, que a gente via em fábricas, na verdade 3, era ISO 9001, ISO 18.000, ISO 14.000, tinha a OSA 18.001, que é a segurança do trabalho, e tinha a ISO 22.000. A ISO 22.000 se transformou na FSC 22.000. Por quê? Ela ganha uma robustez por trazer um sistema de gestão maior, trazendo food fraud e food defense. Então, a gente tem um último documento que foi revisado, eu não lembro a data, mas a revisão é 5.1, que ela também ela está muito mais... Ela traz, na verdade, segurança de alimentos também para o restante da cadeia de alimentos. Né? A ISO era muito focada na parte industrial. Hoje, a gente pode certificar FSC 22.000, supermercados, a parte agro, né, distribuidoras, parte de embalagem, né, você tinha os PACs que foram introduzidos para dentro da FSC, que são os programas de pré-requisito. Então, ela ganha braços maiores. Então, a FSC hoje, que era o antigo ISO 22, ela está muito mais robusta, muito mais eficiente e de tempos em tempos, quando a comunidade, né, da área entende que precisa, eles fazem um comitê, analisam novamente e sai mais uma nova versão. Então, hoje em dia, a gente faz essa certificação. Para isso, a empresa precisa contratar uma certificadora, né? Essa certificadora não vai fazer implementação. Aí, essa implementação, vocês contratam uma FoodTech ou contratam uma outra empresa, fazem essa implementação. Essa certificadora, ela faz certificações para entender o quão você está se adequando. São mais 3, pelo menos, que eu me lembre. E, no final, tem a de certificação. Essa é para valer, é para entender se realmente você está rodando, você está girando. E se você conseguir, você ganha a certificação. E, a cada ano, você tem uma certificação de manutenção para manter, né? Mas se você já pega uma conformidade maior, que a gente chama, você já pode perder essa certificação e deixar de ter. Então, é bem legal, assim, quem trabalha com a parte de segurança de alimentos, curte essa parte. Curte mais ou menos, que na parte de certificação a gente fica louco em fábrica, tendo que adequar tudo, mas é muito estimulante, sabe? Participar do processo e conseguir a certificação no final. Sim. Lorena, quando a gente está falando da certificação da ISO, por exemplo, mas eu acredito que isso se aplicaria a outras certificações, a gente está falando aí de uma revisão de processos, como um todo, de maneira geral, de uma revisão na cultura da empresa, na maneira como esses processos serão executados, e também da disposição de um orçamento. E aí, eu gostaria que você comentasse sobre quais são os benefícios que o negócio pode ter através dessa certificação e como isso reflete no consumidor final desse alimento. Perfeito. Olha, os benefícios são inúmeros. O primeiro é que você tem gestão acontecendo, né? Se você não é impulsionado por uma certificação que você propõe a fazer, você vai continuar fazendo mais do mesmo sempre, não vai otimizar os processos de gestão. Então, quando a gente fala de ISOs, né, no caso da 22 AFSC, a gente fala de colocar o teu negócio no outro patamar de gestão. Exemplos, né? A gente tem que ter uma política muito bem fechada, disseminada, treinada. A gente precisa ter um envolvimento que a gente chama da autodireção. Então, não é só o setor de qualidade que trabalha, a gente precisa da gerência, né, dos donos envolvidos, sabendo exatamente o que está acontecendo. Se acontece uma mudança no processo, você precisa comunicar isso, então a comunicação interna e externa do teu negócio ganha uma amplitude muito maior. Você tem tudo documentado, toda a parte de documentação dentro das normas de certificação, principalmente, né, que vieram das ISOs, elas são muito robustas, sabe?
nada pode passar que não tenha registro. Então, você ganha uma confiabilidade dentro do seu processo que antes você não tinha. É penoso? É penoso, mas vale muito a pena, porque você confia agora no que você está fazendo. E agora consegue passar isso para o seu cliente também. A gente não pode colocar que tem ISO ou FSC em embalagem. Isso não é permitido colocar em rótulo. Mas você pode pôr no seu site, você pode colocar nas suas comunicações de marketing. Isso traz uma confiabilidade, porque tem uma outra pessoa olhando pelo consumidor, né? E é uma das normas mais conhecidas hoje. Então, isso traz fidelidade do cliente, traz uma aproximação muito maior do que se você não tivesse. Sim, Lorena, caminhando para o final sobre a nossa entrevista a respeito de segurança de alimentos, eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre a perspectiva da pequena indústria, do pequeno negócio, né, alimentício, se é possível trabalhar a segurança de alimentos, ainda que você ainda não tenha uma estrutura para poder ter uma certificação da ISO. Pode sim. Por que pode? Antes da gente anteceder as certificações, a gente precisa implementar o APPCC, que já é a análise de perigos e pontos críticos do produto. Você fazendo essa análise, você já consegue trazer um olhar diferente, né, para o teu negócio, para o teu processo. Existem certificações só para o APPCC também, que são mais baratas do que a gente pensar o sistema de gestão inteiro. Então, isso também o pequeno já consegue fazer. E, além disso, você não precisa certificar a empresa inteira. Você pode certificar uma linha, uma cadeia. Isso é possível. Então, se um pequeno, por exemplo, faz snack e tem várias linhas de snack, ele pode certificar, de repente, só a linha de snack de batata doce, que é mais barata para ele. Ele faz toda a certificação, testa isso, faz as auditorias internas, pega a certificação e depois replica. É um formato também que onera menos do que fazer na empresa inteira, que às vezes não tem caixa, não tem pessoas também para isso, e vocês conseguem iniciar. Eu acho que iniciar é super importante. E não precisa também ir só para esse lugar. Ter um bom BPF implementado, né, ter um bom APPCC implementado já é excelente, de verdade, porque hoje em dia a gente vê que tem vários negócios que nem isso tem, né? Não sabem nem que o BPF precisa estar lá. Então, só de a gente começar com isso, eu acho que já é muito importante e já traz uma chancela legal para os pequenos. Sim, muito bom esse esclarecimento, Lorena. Bom, eu fico feliz por você ter podido conversar um pouquinho aqui com a gente. Tenho certeza que as pessoas que nos ouviram e nos viram puderam aprender bastante sobre processos e também segurança de alimentos. Eu, em nome de toda a equipe do Blog Industrial da Nomes, agradecemos aqui a sua participação e desejamos sucesso também para a Foodtech. Obrigada, Rafaela. Agradeço demais o espaço. Conte conosco em futuras parcerias e desejo muito sucesso a vocês também. Se você que está acompanhando este material gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e também de deixar o seu comentário. Até a próxima!